Estamos aí nessa segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, com as notícias de norte a sul do país. Hoje o destaque está no Centro-Oeste, na capital federal. Vamos falar com o companheiro Ricardo Machado daqui a pouquinho, porque antes eu quero convidar você que não está inscrito ainda no nosso canal a se inscrever. Só clicar no botão aí embaixo para receber as nossas notificações, o informe dos seus programas favoritos aqui na Causa Operária TV, 24 horas no ar. Aproveitar também para falar para você curtir e compartilhar o nosso link nas suas redes sociais e ajudar a Causa Operária TV a chegar mais longe. Só jogar o seu link aí nas redes sociais, no Facebook, Twitter, WhatsApp, colaborar para aumentar a difusão desse canal operário, independente, revolucionário, comunista. Estamos falando nisso em campanha, realizando a nossa Universidade de Férias, a nossa 46ª edição da Universidade Marxista de Férias do PCO, com o curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta. O curso vai ao ar toda semana, às terças e quintas-feiras, às 7 horas da noite, até o final de fevereiro. Isso começou na semana passada, já com a introdução dos principais problemas, o que é a burocracia, qual é o método, né? Qual é o panorama geral da discussão que vai ser feita. E todo mundo que se inscreve pode assistir às aulas ao vivo, bem como as aulas gravadas que estão aí disponíveis para os mais de 1.000 inscritos nessa atividade, que é a maior atividade de formação marxista do mundo. Então, convidamos você a participar, ainda dá tempo de se inscrever, ainda dá tempo de assistir todos os programas e desfrutar também do conteúdo exclusivo do nosso portal universidademarxista.com.br, que conta também com a Biblioteca Socialista, uma seleção de textos e livros inteiros, né, com temas do marxismo e da análise do stalinismo, além de outros, e também com a nossa enciclopédia, tratando aí dos principais personagens, acontecimentos, conceitos do curso do stalinismo, bem como dos últimos 2 cursos que já foram realizados na Universidade Marxista, o curso da Revolução Chinesa e o curso sobre o fascismo. Você fica ligado, acesse universidademarxista.com.br, inscreva-se, participe do curso e colabore com o avanço da formação de uma vanguarda marxista e revolucionária no nosso país. Bom, é isso aí. Agora para as notícias do Distrito Federal. Vou começar por uma aqui que me chama a atenção pela reprise, vamos dizer assim, de um acontecimento simbólico do final do século XX, agora, né, estreando aqui a abertura aí da década do século XXI, que foi o incêndio aí, né, de um morador de rua que no Distrito Federal, nesse final de semana, aí, atearam fogo ao seu colchão. Né? Lembra o incidente do índio Galdino, que foi incendiado num ponto de ônibus, um par de playboys na década de 90. Então, eu pergunto ao companheiro Ricardo, há uma semelhança? Quais são os dados aí desse acontecimento triste nesses últimos dias aí no Distrito Federal? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos companheiros aí da produção, pessoal da Panorama Brasil. Desejar aí para todo mundo aí um ano, aproveitando aí o programa, desejando aí um ano de muitas lutas aí, né, que a gente vai precisar muito aí nesse período aí de ataque sistemático aí da direita, da burguesia e seus governos aí à classe trabalhadora. A gente vai falar um pouco, inclusive, disso aqui em Brasília. Tem aumentado muito a questão do desemprego, etc., mas vamos deixar para o tema mais a seguir. Pois é, não é semelhança, né? Esses fatos vêm acontecendo sistematicamente em Brasília, né? Você deu o exemplo aí do índio Galdino. Isso o índio Galdino aqui, quando aconteceu o fato, né? Inclusive foi
foi prestada uma homenagem nele no próprio local onde foi feita o atentado contra ele, que acabou ocasionando a morte do índio, né? Tem lá um monumento em homenagem ao índio, porque o local onde ele dormia era próximo, inclusive, onde ficava a FUNAI, né? Então, aí você vê qual era o tratamento que era dado já naquele período, né? Isso aí não é novidade para ninguém, para esse setor aí, que é um setor super mais do que oprimido da população brasileira, né? Então esse foi um exemplo aqui, que foi exatamente dois playboys, né, filhos de papai aqui, inclusive um deles do, do judiciário, né, e praticamente não aconteceu nada, eles foram presos e tal, mas tiveram aí as regalias que tem esses filhinhos de papai em relação a crimes, etc. Né? E mais um caso agora aqui em Brasília, agora em Taguatinga, né, que é uma cidade do entorno aqui do DF, mas que tem uma população muito grande, né, Taguatinga, se junta com Ceilândia, Samambaia, uma população gigantesca. E o que chama atenção também é assim, o local onde foi feita esse atentado contra esse morador de rua é um local onde tem uma grande parte de comércio, né? Então a gente sabe que esse pessoal aí direitista, né, comerciantes, em vez de tratar o problema, né, com os devidos cuidados, né, porque ninguém gosta de ser morador de rua, né? A situação acaba levando as pessoas a essa situação, que é uma situação degradante, né? Mostrando aí a decadência da sociedade capitalista, né? Onde chega aí no fundo do poço aí o ser humano, né? E aí o pessoal não quer nem saber, chega lá e toca fogo. Esse aí foi mais um caso. Em Taguatinga não é o primeiro caso, já aconteceu outros casos. Então você pega esses direitistas aí, doidão, né, que não tem nada na cabeça, eles tentam resolver o problema dessa forma, né, tentando assassinar, né, um morador de rua que está nessa situação, não por desejo próprio, né, pela situação que a gente se encontra, que essa sociedade se encontra, né? Então é mais um caso, né, que precisa ser registrado. Aqui em Brasília já está virando até tradição. Brasília nós temos aqui um setor direitista muito grande. Não é por acaso que aqui aconteceu aqueles movimentos aqui dos 300, né? A gente tem aí um setor aí da extrema direita aficionado aí contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, muito grande, né? E esse é mais um exemplo que a gente tem aqui. Taguatinga não é o primeiro caso, já aconteceram outros. A própria matéria fala que casos no Guará, e a gente vem noticiando isso muitas vezes aqui no nosso programa, e isso aí denota aí o grau, né, de civilidade dessa direita, né, essa direita, extrema direita, e podemos chamar de bolsonarista, né, porque esse pessoal, logicamente, só pode ser bolsonarista, porque se fosse uma pessoa minimamente civilizada, não faria esse tipo de ação, uma ação contra o ser humano, contra a população, né, contra a dignidade humana, etc. Né? Então, um verdadeiro terror. Isso aqui, como você disse, aí não é uma novidade, isso aqui está virando uma tradição. A gente vê isso também não só aqui em Brasília, a gente vê a nível nacional isso acontecendo. Na própria, o pessoal deve lembrar, né, na época mas quem não se lembra, é bom a gente noticiar isso, na época do golpe de Estado, a gente via aí é, os manifestantes coxinha aí tirando foto, fazendo escárnio com pessoas em situação de rua, né, nas manifestações. Então, esse é o espírito desses coxinha aí, dessa extrema-direita, desses direitistas que, para eles, é assim, o problema se resolve matando o pobre, né? Quer dizer, pobre para ele, bandido é aquele negócio, né? Tem que morrer. É a turma que não quer sujar as mãos fazendo isso daí, né? Quer fortalecer aí a polícia, endurecer os governos para dar na mão aí dos profissionais essa missão aí de exterminar os pobres, os trabalhadores.
parcela da população mais esmagada, né, pela sociedade capitalista que a gente vive. Bom, um tema que o companheiro Ricardo pautou, eu peço para ele explicar para a gente, porque temos notícias aqui das páginas policiais do Correio Brasiliense com a seguinte manchete: criminosos roubam arma e viatura descaracterizada de um policial civil do Distrito Federal. Por que, Ricardo? Você vê, né? Eu dei um destaque nessa notícia, né? Porque a própria manchete já fala aí, né? O policial foi roubado, né? E estava com uma viatura e uma arma descaracterizada, quer dizer, aquelas armas que não tem numeração, não faz parte do que deveria fazer, né? Ah, o contingente policial, né, que tem a sua arma tal registrada, se acontecer alguma coisa você tem como averiguar, etc. Então, aquelas pessoas que ficam, setores inclusive da própria esquerda, né, que ficam aí querendo humanizar a polícia, e olha, não é nem a polícia militar, porque isso aí é a polícia civil. Então, a Polícia Civil, que tem aí sindicatos, etc. E a gente vê setores da esquerda aí falando, não, precisamos humanizar a polícia e tal. E a gente até falou muito sobre isso, né, na campanha do Boulos em São Paulo, né, falando de humanizar a Guarda Municipal, né, que é aquele outro setor troglodita, né, do aparato militar do Estado, que sistematicamente assassina trabalhadores e tal. E você vê como é que é, né, o modus operandi disso aí. Então, assim, por uma coincidência, né, o policial foi assaltado, estando dentro de um carro aí e tal, os assaltantes aí foram roubar o indivíduo lá e acabaram achando aí uma arma descaracterizada e um veículo também. E a gente sabe que essas armas descaracterizadas da polícia é justamente no sentido de assassinar a população pobre, principalmente a população negra das favelas, e a arma descaracterizada é justamente nisso, né? Porque aí não fica caracterizado o homicídio por parte do policial. Então, eu quis, né, aí, principalmente setores da esquerda, né, desmistificar essa conduta aí, achando que dá para você humanizar o aparato policial, né? Isso é mais uma prova do que esses setores aí são capazes de fazer contra a população, e esse negócio da descaracterização da arma é nesse sentido, né? Você assassinar um trabalhador, assassinar um pobre, até que seja um bandido, mesmo que seja um bandido, mas esse não é a forma que deveria ser utilizada pela polícia de você assassinar uma pessoa, né? Então, é nesse sentido, né? A ideia do nosso partido, do PCO, é a questão das milícias populares, acabar de solução da PM, das polícias, do aparato militar, o aparato policial do Estado capitalista, né, e criar milícias populares, né, para resolver a situação, né, da população em relação à sua segurança. Né? E a gente vê que esses setores aí, Polícia Civil, Guarda Municipal. Aqui em Brasília, o governo ibanês já está falando em criar também uma guarda municipal aqui em Brasília, quer dizer, mais um aparato de repressão para a população, ainda mais nessa atual situação que a gente está vivendo aí de caos econômico, né, e político no país, a tendência de se aumentar as manifestações, né, e as lutas dos trabalhadores é muito grande, né? Estamos num período aí explosivo. Então, aqui em Brasília, né, o governo direitista aqui do Ibanez está se falando em criar mais um aparato aqui, né, de repressão contra a população. Como se não bastasse simplesmente o que já foi, o que é a verdadeira máquina de guerra contra a população, né? Mais um tema, agora a gente entra na nossa pauta, destaque do nosso programa, sem antes eu pedir para você ficar ligado na programação da Causa Operária TV, porque hoje é dia de marxismo com o companheiro Rui Costa Pimenta, na sequência do nosso programa aqui.
Bom, entrando nos números do coronavírus, a imprensa brasiliense dá aqui para a gente o seguinte: em 24 horas, DF registra 658 novos casos de infecção pela Covid-19. Nós falamos ontem no resumo da semana, que vai ao ar todo domingo, às 8h30 da noite, que o Brasil voltou, pelos dados oficiais, a ultrapassar a média de 1.000 mortos por dia, né, depois de 5 meses de trégua, 5 meses não por acaso identificados com o período da campanha eleitoral. Brasília não teve campanha eleitoral, mas mesmo assim teve que acompanhar aí a oscilação nacional. Ricardo, o que os números recentemente divulgados aqui indicam para a gente? Indicam. Eu acho assim, não é uma questão de tendência de aumento, né? Porque, como você disse, teve aquele processo eleitoral, eles acabaram mascarando, né, os números da contaminação e da morte, né? Eu duvido muito que naquele período a situação tenha se havido um controle, né? Isso é conversa fiada, a gente sabe muito bem. Eles utilizaram isso, né, justamente para mascarar a campanha eleitoral aí da direita fascista, né? Da direita e da direita frente amplista, que é tudo direita do mesmo jeito. Aqui em Brasília a gente não tem eleição, né, na capital federal, mas você tem aqui eleição no entorno, né? Quer dizer, Brasília tem cidades muito próximas da capital federal, onde houveram eleições, Águas Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, ABC, quer dizer, são cidades muito próximas, que chegam a 40 quilômetros, 40, 50 quilômetros de distância de Brasília, que você tinha essas eleições. E a capital federal acabava se envolvendo também nesse próprio processo, né? Muita gente dos partidos políticos iam lá fazer campanha, etc., apoiar os seus candidatos que estavam muito próximos aqui de Brasília, e acaba se escondendo os números efetivos, né? Então, aqui em Brasília, falando sobre os números, né? Aqui em Brasília nós estamos aqui, houve agora 628 novos casos aqui, 658 novos casos em 24 horas. É, infectados, né? Nós temos aqui 258.811 infectados, né? E a quantidade de mortos aqui, logicamente isso aí são números oficiais, 4.356 pessoas já morreram no DF, né? Então você tem aí uma quantidade gigantesca de pessoas que nós temos muito grande de óbitos aqui, de pessoas que estão indo a óbitos, né? E aí nós temos aqui da nós temos aí a capacidade, né, dos hospitais, aí, das UTIs, chega aí a quase 70% das UTIs, que também não reflete a realidade, que a gente tem conversado com pessoas e tem visto também outras matérias de próprias pessoas, né, que estão ligadas, né, à saúde aqui de Brasília, que trabalham nos hospitais, como no Hospital de Base, por exemplo, que é o maior hospital público aqui da região de Brasília, que inclusive interna pessoas não só da capital federal, mas também do entorno, até do Goiás. O pessoal está vindo para cá, porque no Goiás a loucura é total, né, em relação à saúde. Logicamente que Brasília também né, mas você tem aqui um hospital público aqui que inclusive é referência aí a nível nacional, que é o Hospital de Base. Então, os números, pelo que a gente tem visto aí nas manifestações do pessoal do próprio hospital, estão falando que mais de 90% dos leitos das UTIs aqui estão ocupados, né? Então, a situação é muito grave aqui em Brasília, né? Você tem aí praticamente tudo funcionando normalmente, os ônibus lotados, o metrô lotado, o comércio funcionando normalmente, não tem nenhum tipo é, de, de atitude, né, de prevenção do governo aqui para a classe trabalhadora, nem dos empresários, nem de qualquer setor da economia em relação à prevenção e os cuidados, né, da prevenção para o contágio, né? Então,
para nós aí a questão da contaminação ela é muito maior do que é noticiado, né? Então, uma coisa até já passando aqui no mesmo tema, né? Mas que chama a atenção também da notícia é a quantidade de enterros, né, que vem acontecendo aqui no Distrito Federal. Segundo matérias da imprensa capitalista aqui, nós tivemos um aumento de 24% em comparação aos números do ano passado não, de 2019, né? Que nós estamos no começo de 2021, né? Então teve 24,1% do número de aumento de enterros aqui em Brasília. E uma coisa que me chama a atenção aqui na própria matéria, falando sobre a quantidade de número de pessoas enterradas aqui no DF, isso são dados do Campo da Esperança, onde eles controlam aqui, foi privatizado, né, os cemitérios aqui em Brasília, estão na mão aí de capitalistas, né? Então são 6 campos que tem aí em todo o DF, né? Então aumentou aí o número de enterro, é muito grande. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é além dos números que eles falam do Covid, né? Então, eles estão falando aqui que além do Covid, né, que foram enterrados aí 3.332 pessoas ocasionadas aí a morte pelo Covid, você teve aí outras causas de mais de 11 mil mortes. Que eles falam, entre aspas, de outras mortes. Né? E a gente sabe que, entre outras mortes, como a gente tem visto aí sistematicamente, onde a, a causa-morte que é colocada lá na certidão de óbito das pessoas, não fala que é por problemas respiratórios, por exemplo, que não fala que é Covid, que provavelmente deve ser sobre a questão do Covid, que a causa-morte do Covid é o problema respiratório. Então, um número que vem até assustando, quer dizer, de 3.322 que você tem aí ocasionada pelo Covid, né, números oficiais aqui da, da lá dos cemitérios aqui de Brasília, você teve aí então mais de 11.009 mortos, né, ocasionados aí, sabe lá por quê, o pessoal fala de outras causas mortes, né, e provavelmente em cima disso aí, né, deve estar a Covid que eles tentam desmascarar, né, dá para desconfiar, né? É muita morte para ser apenas aí de outros motivos, né? Então, assim, é uma calamidade total, uma calamidade pública aqui em Brasília. A gente viu que esse negócio de construir hospitais de campanha aqui em Brasília, que agora já acabaram com todos, tiraram todos os hospitais de campanha, tinha um lá no Mané Garrincha, outro era lá em outros locais aqui da cidade, eles já desmontaram tudo. Uma forma que foi feita aí para desviar dinheiro público para dar para esses capitalistas aí, porque praticamente não foi a utilização disso aí praticamente foi quase nula. E a situação é um total descaso do governo em relação a isso aí. Não há teste, não há prevenção, não há distribuição nos locais públicos, etc., de álcool gel, máscara, isso aí. Não tem uma campanha efetiva contra isso aí. Estão falando agora que vai chegar a nova vacina e uma vacina que agora vai ser produzida aqui em Brasília, né? Está chegando uma Eles, vacina aí da Rússia. cara, o Diga, Ibanez rapaz. tem a sua própria vacina. Eles estão trazendo uma vacina russa aí, pelo que eu vi aqui numa notícia aí, que Brasília vai produzir a própria vacina aqui. Uma notícia que foi dada aqui, eu vi aqui a manchete, né, e não cheguei a ler ainda a matéria, mas parece que é uma vacina russa, não sei se é Sputnik, eu ainda não vi ainda a matéria. Mas eles estão aí contratando a própria vacinação aqui em Brasília, vai começar os testes, me parece, em março.
E estão jogando tudo em março, porque tem outras matérias falando aqui, vai voltar aqui a universidade a funcionar em março, as escolas estão falando em voltar em março, etc. Quer dizer, tá, a população de Brasília, falando de Brasília, né, porque a gente sabe que isso é geral, vai aumentar o número de infecção e de mortes aqui por conta dessa política. Vão fazer o PAS aqui, né, para entrar na UNB agora já em março, né, já abriram o Enem aí a nível nacional, quer dizer, milhões de estudantes aí fazendo prova e também se contaminando nos locais de prova, etc. Quer dizer, é uma verdadeira loucura. É uma política genocida, né, desses governos. Eles não estão nem aí. Tá morrendo gente pra caramba e eles continuam fazendo a política deles de, sabe, parece que tá tudo normal e deixa o pessoal morrer, vai se contaminar e não é à toa aí que nós estamos aí com mais de 7 milhões de contaminados e mais de 200 mil mortes é, a nível nacional, né? Uma loucura total isso aí. Exatamente. Bom, você mencionou a situação da UNB. Nós discutimos nesse final de semana justamente o quadro nacional, porque foi realizado o maior vestibular do país nesse último domingo, a FUVEST, a primeira fase da FUVEST. Durante a semana passada realizou-se também o vestibular da Unicamp, uma das maiores universidades do país também, no interior de São Paulo. E para o próximo domingo está marcada a realização do Enem. Ainda que tenham dito que o Enem não servirá nesse ano para definir a nota do ingresso das universidades, a sua realização já indica, né, uma tentativa aí de colocar os estudantes contra a parede, porque o cidadão é obrigado a prestar a prova, né, mesmo sem saber o que vai ser feito dela, mas o pelo sim ou pelo não já o coloca aí em maus lençóis. Aconteceu inclusive na Unicamp de um estudante ter sido ali medida a temperatura dele na prova, estava com febre e foi desclassificado. Quer dizer, para que forçar o cidadão a ir fazer a prova se ele pode perder simplesmente, né, o direito aí de concorrer à vaga por estar doente? Então, em situações normais, se o estudante fica doente no dia de fazer a prova, ele perde, né? Mas agora a prova o força, né, a ir concorrer doente nas piores condições possíveis, né? Não tem escolha, tem que ir lá prestar o vestibular. O PAS da UNB está aí até 29 de janeiro recebendo as inscrições, é o Programa de Avaliação Seriada. Para que serve isso? Por que eles estão mantendo isso no momento em que os dados oficiais, as estatísticas indicam aí o pico da pandemia, né? É, o PAS aqui, né, milhares de alunos aí aqui de Brasília, não só de Brasília, mas a nível nacional, muita gente vem fazer prova aqui na UNB, que é uma referência nacional, né? Muita gente faz esse vestibular de outras partes do país, que vem para cá tentar, né, tentar passar nesse filtro aí cabuloso da UNB, né, que tem aí, sei lá, 4 mil e poucas vagas. E eles estão abrindo as inscrições a partir de hoje, né, dia 11, e está marcada aí a prova para o dia 7, 14 e 21 de março. E é justamente, você vê que a coincidência não é nenhuma coincidência, né? Em março tá programada aí a volta às aulas aqui em Brasília também, né? Então essa é uma política que não tem nada a ver aí de favorecer a população, tem a ver com favorecer setores capitalistas que vivem aí da economia desse setor, né? A gente falou isso aí, vem falando sistematicamente nos nossos programas, tal, que a nível mundial esses setores da economia que vivem aí das escolas, tal, né? Então você pega aí livros, setores aí também terceirizados da economia, tal, que estão aí em volta, né, dessa questão aí da educação, mexe em torno de 1,4% do PIB mundial, né? Então é muita grana e na verdade o interesse que tem por isso em relação à volta às aulas é isso aí. Então aqui em Brasília está marcado para o dia 17, que é, né, coincidentemente
do dia que está marcado, o mês que está marcado aqui a volta às aulas, né, da rede pública aqui de Brasília. E a gente sabe que até em março não vai estar, não vai ter, a população não vai estar aqui, né, imunizada por conta da pandemia, né? Em março, sabe lá. Aqui no Brasil nós não passamos nem pela segunda onda, nós estamos na primeira onda da pandemia ainda, né, no pico do negócio. Então a situação tende a se agravar por conta dessa política genocida, né, desses governos. O governo do Ibanez é um governo tanto quanto genocida como o governo do Bolsonaro e dos outros governos também, que estão fazendo a mesma política, né, de colocar a população a morrer para poder manter o privilégio aí das empresas capitalistas, dos grandes capitalistas, dos banqueiros, etc. e tal. Então é isso aí, né? Como a gente falou sobre os próprios dados da Covid, a questão do enterro, do óbito, e a economia local de Brasília funcionando normalmente, a questão das escolas está voltando a isso aí. A universidade é a mesma coisa, né? Então é essa, a justificativa é essa aí, né? É a política genoticida dos governos para favorecer os grandes capitalistas e banqueiros, né? E se a população vai morrer ou não, isso aí não interessa. Interessa é manter o privilégio e o lucro desses setores aí. Ok. Então, para mais uma, vamos falar aqui da situação, consequência da pandemia, o fim do auxílio emergencial, que já atinge aí 800 mil pessoas que vão sair prejudicadas. A notícia aqui do Correio Brasiliense diz o seguinte, que o auxílio emergencial injetou aí 2,7 bilhões de reais na economia local. Já somando-se a isso, né, a situação do Distrito Federal é de que há aí mais de 160 mil famílias na faixa de pobreza na capital federal, a face da desigualdade, segundo o Correio Brasiliense. Dados econômicos e a situação da população trabalhadora na capital federal, cara. É, pois é, Rafael, a situação é calamitosa aqui no Distrito Federal. Então nós temos aí 160 mil famílias na faixa da pobreza, que é muita gente, viu? Nós temos aí Brasília com em torno de 3 milhões de habitantes, aí você pega aí todas as cidades satélites e tal, você tem 160 mil famílias. Se você multiplicar isso aí por 4, né, vai dar mais aí, vai dar quase 600 mil pessoas aí na pobreza extrema, né? Então, um absurdo, né? Isso aí é muito grande. Em Brasília, a gente vem falando sistematicamente disso aqui, que o índice de desemprego em Brasília sempre foi muito alto, né? Chegando em torno, era um dos mais altos, é um dos mais altos, né? Nível de desemprego no país inteiro. Nós temos uma faixa aí que chega, né, até 20% da população economicamente ativa, né, que sempre teve desempregada. Então a situação agora com a pandemia se agravou muito. Basta você andar na rua para você ver aí a situação de miserabilidade da população, quantidade de pessoas pedindo auxílio auxílio nos faróis. Você tem aí pessoal morando aí na rua, etc., muito grande, né? Então esse é um dado muito preocupante. Isso aí tende a explodir aí. Você tem a quantidade de pessoas aí que passaram inclusive casos, vem falando, a própria matéria falando sobre esse negócio do pessoal aí, que agora virou catador de papel, catador de lixo aí, e consegue ter um rendimento aí que é muito precário em relação à quantidade, né, necessária para uma família poder sobreviver, que poderia estar em torno, não pode estar a menos do que 5 mil reais. Pessoas estão vivendo aí com 400, 200, 400 reais. E você tem um outro agravante aí por conta disso aí, que é agora com o fim do auxílio emergencial, né? Aqui em Brasília,
já passando aí, porque tem tudo a ver com o tema, né? Brasília tem aí 800 mil pessoas aí que estão sobrevivendo com esse auxílio emergencial. Terminando isso aí, você vai ver aí um número de, quer dizer, de pessoas aí passando necessidade gigantesca aqui em Brasília. Então, assim, a situação é uma situação muito explosiva, né? E esse aí é mais uma demonstração, né, de que esses governos são capazes, né? População aí morrendo de fome, né, não tem saúde, os hospitais lotados aqui por conta do Covid, não só do Covid, mas você tem aí outras endemias aqui também, como por exemplo a dengue, né, que a gente vem falando também, são dezenas de milhares de casos também, levando o pessoal a óbito, a saúde está um caos, educação aí, a gente está vendo o pessoal querendo voltar às aulas para aumentar o nível de contaminação, então o nível de desemprego altíssimo, quer dizer, então isso aqui, Brasília, né, tá assim, uma panela de pressão, né? E é aquele negócio, a panela de pressão, você tem aquela válvulazinha para sair um pouco da pressão, mas nem isso está tendo. A panela de pressão aqui está para explodir. Você tem 800 mil pessoas aqui que vão sair do auxílio emergencial, né? Você tem aí 160 mil pessoas, que é em torno de 600 mil pessoas que estão em condição de miserabilidade, né? Você tem um ataque aí sistemático aos trabalhadores, como está acontecendo agora no servidores públicos federal, que vão perder aqui, já está para ser aprovado aí, ou já foi aprovado, não sei, mas o aumento na, na alíquota, né, da previdência dos servidores do GDF, que vai atingir aí muita gente aqui, porque Brasília praticamente sobrevive. Tem um contingente muito grande de servidores, né, estaduais, servidores públicos estaduais. Então, assim, tem uma situação explosiva, né? E esse aqui é mais um dado, né, dessa situação que está. Brasília está numa situação muito explosiva, né, e cabe aí os partidos de esquerda, né, os trabalhadores, aí, as organizações de trabalhadores, aí partir para cima. Ao contrário disso que a gente tem visto, né, e a gente tem feito uma crítica sistemática a isso aí, né, a burocracia sindical, o pessoal aqui da CUT está se escondendo, passou o tempo todo da pandemia com os sindicatos, a CUT fechada, e agora o pessoal resolveu tirar férias, é uma loucura total. Então, a gente precisa, nós do Partido da Causa Operária, a corrente sindical do Partido da Causa Operária, a gente vem já, né, fazendo aí ações, né, para tentar colocar esse pessoal da esquerda, aí, principalmente o pessoal da CUT, os sindicatos aqui, em movimento. Né? Estamos colando cartazes aqui nos locais de trabalho, nos pontos de ônibus, etc., falando sobre a questão do desemprego, né? A questão da pandemia e etc. Né? A gente precisa, não podemos ficar parado num momento desse, né? Como agora a burocracia sindical vem fazendo, né? Um momento esse de crise aguda aí do regime que está levando aí a classe trabalhadora e a população em geral numa situação de total desespero. Ok, tá certo. Bem, nosso tempo acabou. Agradeço ao companheiro Ricardo Machado pelas informações, o comentário e a análise de Brasília. O Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15, sempre de segunda a sexta nesse horário, e a gente se vê lá. Até mais.